Quando eu saí da operação e comecei a olhar de fora, cara, você fala, é muito erro que você vê as pessoas cometendo, que eu cometi, que eu ensinei errado, e fala, pô, eu nunca percebi isso, que idiota que eu era, né? E se você tá na linha de frente, você tá envolvido com aquele trabalho. E aí você não vê erros básicos que você, sua equipe tá cometendo. Então, sair da operação é libertador, transformador e te bota mais dinheiro no bolso. Não tão tradicional, não bem específico, né? É só de yakisoba, não é isso? Isso. Só de yakisoba. Isso pesou na mente também quando chegou a pandemia ou não? Não, Nem um pouco, né? nenhum momento. É, a loja do Itaim, com 3 meses, bateu o que Campo Limpo demorou 4 anos para bater. Então, nós montamos a unidade já entendendo que ela era a loja que ia triplicar o faturamento que a gente tem hoje no Campo Limpo. Porque o Campo Limpo, ele é uma região mais residencial, né? E o público é diferente. E aí, no Itaim, a gente já tem uma área mais comercial, tanto que os meus picos de venda antes da pandemia eram no almoço. E no Campo Limpo, já os meus picos sempre foi na janta. E aí veio a pandemia, 6 meses depois. E aí começa a grande história. 6 meses depois, a gente já estava bem, né? A unidade de Itaim já estava bem. Eu cheguei no total das 2 lojas a ter 37 funcionários. Então, eu focava mais na parte operacional, acompanhava, mas eu estava mais no administrativo. E 37 funcionários, embora o delivery continuou funcionando, para nós a loja do Itaim praticamente morreu. Passou a vender ali 40% do que estava vendendo. E aí a gente teve que, né, eu pagava ali quase 12 mil de aluguel, entre aluguel e IPTU. Falei, não dá para continuar segurando isso aqui. Segurei muito, né, foi um dos erros que eu cometi, eu segurei a equipe, eu não queria mandar embora, eu não usei das estratégias do governo de deixar o funcionário afastado, porque eu formo pessoas. Dentro do meu restaurante, eu contrato pessoas que não têm conhecimento, que não conhecem nada da cozinha, e aí eu vou ensinando ela, tanto que hoje todos os meus cozinheiros, eles entraram comigo sem conhecimento nenhum. E aí a gente vai formando essas pessoas. E é difícil, não é fácil você treinar uma pessoa e quando ela está pronta, você desligar ela para o mercado, né? Promovê-la para o mercado. E aí eu segurei muito. E aí eu não tinha o faturamento, eu não tinha a receita, mas eu tinha a saída. E aí entrei em alguns endividamentos. Mudei de loja, levei Itaim para Moema. E aí diminuiu a equipe. Hoje eu tenho... E o investimento foi pesado, né? Foi, bastante. Bastante pesado. Tanto que esses endividamentos, eles ainda estão comigo. Eu concluo eles em setembro deste ano, estou contando ali, Os contagem minutos. regressiva, porque é bem complicado, né? Quando a gente não olha para os números, quando a gente não olha para a gestão, é bem complicado. E aí fomos para Moema, reduzi assim 1/3. Hoje o meu aluguel é 1/3 do que eu pagava em Itaim. E aí, mas não alavancou. Aí pandemia continuou e aí o que eu entendo que aconteceu no delivery na pandemia foi a gente tinha um número de concorrentes. Esses concorrentes praticamente triplicou. Porque quem não fazia delivery passou a fazer delivery. Então, embora a gente não fechou as portas, a gente estava ali competindo agora com 3 vezes mais do que a gente competia. Que não tinha pessoa fazer, e fora os que abriram ainda, né? Fora Fala no os que abriram. microfone? Fora os que não abriram ainda, né? Obrigado. Fora as pessoas, os cozinheiros que foram desligados e falou, vou ter que tocar minha vida, não arrumo emprego, então eu vou fazer da minha casa. Que tem muito isso, né? Muitos começam assim, muitos estão assim. E aí triplicou e aí cada vez eu via o faturamento de Moema,
caindo. O Campo Limpo, ele teve um impacto, mas não tão grande, por ser uma unidade mais antiga, já ter um número de clientes já recorrentes, ele sofreu, mas não tanto. E aí, só que eu tenho sonho, né? Eu quero chegar às 10, não fechar mais uma, né? E por que fechar mais uma? Porque no período da pandemia, a gente teve a oportunidade de mudou para Moema e teve a oportunidade de abrir uma Dark Kitchen aqui na Lapa. E aí eu abri. E aí é grande, né? Uau! Enquanto as pessoas estão fechando, eu estou abrindo. Que felicidade, que alegria. Só que eu não estava conseguindo dar atenção para todos. É uma das coisas que a gente comete muito erro quando a gente empreende, é centralizar, achar que só a gente pode fazer. E não é assim. E aí veio Quando você descobre que isso não é verdade, é libertador. Muito, É libertador. muito, demais. Eu sempre falei no meu restaurante que eu nunca ia sair da linha de frente, que o que eu fazia ali ninguém ia fazer. Eu sempre falei isso, sempre tive essa certeza. Até o dia que descobri que A gente faz até melhor, né? minha filha de 19 anos é melhor que eu. É o Edu 2 vezes. Exatamente. Exatamente. E minha filha com 19 anos agora, né? Na época que eu descobri ela tinha 17. Então, ou seja, ela é muito melhor que eu, 10 vezes melhor que eu. E é libertador quando você... E você enxerga muita coisa, né? Quando eu saí da operação e comecei a olhar de fora, cara, você fala, é muito erro que você vê as pessoas cometendo, que eu cometi, que eu ensinei errado, e fala, pô, eu nunca percebi isso, que idiota que eu era, né? E é um fato, é uma verdade. Você, dentro da operação, você está trabalhando. Toda operação de delivery é rápido, as coisas acontecem rápido. Depois da época da era dos aplicativos, lá na loja, por exemplo, a gente recebe em média 4 pedidos por minuto no horário de pico. 3 a 4 pedidos por minuto. Então as coisas têm que acontecer rápido. E se você tá na linha de frente, você tá envolvido com aquele trabalho. E aí você não vê erros básicos que você, sua equipe tá cometendo. Então, sair da operação é libertador, transformador e te bota mais dinheiro no bolso. Sim. Não é só o faturamento que faz o resultado ser positivo, né? E um dos erros também. Então, tem uma trajetória aí de erros bem grande. Abrimos a Lapa já com o contrato fechado para abrir a 4ª unidade em São Caetano, porque é uma área da Air Kitchen, ele tem tudo pronto, eu só levo a minha operação, pago lá um aluguel mais alto, com comissão. É caro, viu? É caro. Só que se a gente tivesse continuado, o que ocorreu, que eu dei um passo atrás em relação a isso, foi porque eu tinha uma pessoa que estava comigo desde o início, que era o meu chefe, né? Ele cuidava de toda a cozinha no Campo Limpo, enquanto eu estava cuidando da outra unidade. E aí chegou um momento que ele falou, eu quero empreender, eu quero ter o meu. E eu falei, e agora? Né? Porque, para mim, ele era a base ali, ele cuidava da operação e cuidava muito bem. E aí eu perdi, não só ele, como eu tinha uma pessoa também dentro da loja de Moema, que ele sozinho, um cozinheiro, ele conseguia soltar 30 pedidos sozinho, montando, fechando, liberando sozinho. E ele também, a gente teve um problema que acho que é um dos problemas que a gente, infelizmente, tem com a nossa mão de obra, com álcool. E aí eu falei, eu não posso ter uma pessoa assim dentro da minha equipe. E aí eu perdi 2 fortes. Um tiro só. De cada equipe. E eu falei, eu não posso. E eu não posso continuar, não era nem porque não tinha venda. Eu não podia continuar porque eu não tinha pessoas, né? E aí eu falei assim, então vamos dar um passo atrás. A loja da Lapa já fiquei com ela 4 meses. Ela vendia por volta de 40 mil por mês. Então, assim, a gente já tinha começado bem, porque dentro do Itaim, quando eu quis abrir para Lapa, eu já abri minha área de entrega, porque eu já ia conquistando os clientes. Quando eu estivesse na Lapa, eu já tinha ali uma quantidade. E aí voltamos para trás, né? Dei um passo para trás, falei, não vou, porque a equipe é extremamente importante dentro da nossa empresa. Para que a gente possa desligar, olhar para o estratégico, olhar para os números, eu preciso ter uma boa equipe. E eu não tinha.
E aí eu dei um passo atrás, entreguei a Dark Kitchen, não abri a quarta unidade. E aí eu falei assim, agora para eu abrir a terceira, voltar para a terceira, a primeira e a segunda vai ter que fracionar muito bem, vai ter que andar muito bem. E eu já vou ter que ter as pessoas qualificadas para a terceira. E aí, 2022 foi um ano bem difícil, bem complicado. Foi aonde a gente realmente começou a sentir os sintomas da pandemia. Então, nosso faturamento ele caiu muito, muito drasticamente. A loja do Campo Limpo, ela não caiu drasticamente, mas caiu. E aí, o que acontece? Uma loja cobria a outra. E aí, automaticamente, eu estava jogando quando eu as te conheci, duas no não foi? ponto de... Eu lembro dessa história. Eu estava- Essa parte eu conheço. Eu estava jogando, eu estava ferindo uma operação que estava boa por causa de uma operação que estava ruim. Por quê? Por acreditar que as duas andam, que as duas funcionam. E aí eu já tinha contratado consultores financeiros, eu já estava a um ponto de não acreditar mais na minha operação. Eu já estava tipo assim, isso aqui não funciona. Meu marido, quando nós abrimos a segunda unidade, era até um acordo que a gente tinha, porque ele que tem desejo de empreender junto. E aí eu falava assim para ele, quando a gente tiver a segunda, você sai do mercado. E aí houve isso. Veio a segunda, ele saiu do mercado, então toda a nossa receita residencial da minha casa pessoal vinha da empresa. E aí passou a ter um momento em que essa receita ela já não era possível mais. Então, eu conquistei meu apartamento, eu conquistei meu carro. Então, eu era muito de ir para a Ceasa e não podia entrar no Ceasa com carro de passeio. Então, eu comprei uma L200, exatamente para eu poder entrar, para eu poder utilizar na operação. Também era um sonho dele ter uma caminhonete, então ligou uma coisa com a outra. Comprei meu apartamento era uma região boa, ali no Panambi. E aí vieram os problemas, e aí chegou um momento que eu falei assim, você precisa ir para o mercado, ponto 1, porque o restaurante não está nos dando receita para continuar. Eu continuo tocando. Ponto 2, a gente vai ter que vender alguma coisa para a gente conseguir continuar com isso aqui. E aí nós vendemos um apartamento. Primeiro passo. Desfazendo Do que tinha conquistado, né? do que tinha conquistado. Aí vendemos o apartamento, colocamos o dinheiro na empresa e aí não bastou. Trocamos de carro, porque até então meu carro eu ainda tinha parcelas dele. Eu falei, não tá dando para comportar, então vamos trocar de carro. O meu carro hoje, graças a Deus, com a pandemia, os carros deram uma valorizada, né? Então, na venda do meu carro, eu acabei ganhando dinheiro. Graças a Deus, não. Me lembra disso não, que eu tô... Mas ao mesmo tempo, eu ganhei, mas ao mesmo tempo, o carro que eu tô hoje, eu também acabei pagando um pouco mais caro. Então, vamos descer um pouco, né, o nível, porque a gente não tá aguentando. E aí, trocamos de carro, ele voltou pro mercado, e aí, quando ele voltou pro mercado, eu já estava no nível assim, eu também vou voltar. Eu já estava desacreditando do meu negócio, eu já estava desacreditando. Não é possível. Não, isso aqui não vai me dar dinheiro. Isso aqui só me dá dor de cabeça. Posso uma curiosidade? Sim. No mercado você trabalhava com o quê? Essa informação eu não sei. Eu já fui supervisora de call center. Ah, você falou no começo, verdade. É. Agora eu que não prestei atenção. E aí, a última empresa que eu estava trabalhando, eu trabalhava como vendedora de livros evangélicos para lojas. Atacadista. E aí, a área de culinária foi realmente... Eu gosto muito, mas foi mais o sonhador do meu marido que foi lá e comprou, porque se fosse literalmente por mim... ele comprou um yakisoba. E aí, o Felipe voltou para o mercado, começou a trabalhar com sistemas novamente. Detalhe, ele ganhava um valor quando ele estava no mercado e ele voltou para o mercado ganhando metade. E aí, Essa área de sistema tem muito isso, né? Que o cara fica na empresa, ele começa a ganhar muito mais, porque acho que ele passa a ser muito importante para a empresa. Quando ele sai, ele não é mais importante. Quando ele entra com salário igual de todo mundo.
Ele costuma falar que funcionário bom é aquele que está no mercado, né? Porque aí a empresa ela vai te pagar mais do que você ganha ali. E ele estava fora do mercado. Até mesmo para ele poder entrar na empresa, ele omitiu ali o que ele ganhava no anterior, porque se ele falasse, a empresa também não ia Vou contratar. contratar ele. E aí ele falou, não, vou ter que encarar, foi difícil, porque ele gosta muito, ele ama muito. Só que eu falei assim, olha, um dos dois vai ter que ir. Quem é que tem mais conhecimento e base do negócio? É você? Sou eu? E aí a resposta, nem preciso dizer, né? O Chun-Li, eu desde o início sempre foi eu. Então eu já fiz de tudo. Eu aprendi a cozinhar. Então quando eu entrei, que era só um cozinheiro, a gente fechava domingo. E eu falava, meu, delivery domingo é o melhor dia, eu não posso fechar. Colei no cozinheiro, eu falei, me ensina tudo. E aí eu aprendi. Então eu passei a abrir o domingo e quem era cozinheiro era eu. Então, eu abria e fechava a loja. Abria às 11 horas da manhã e fechava às 11. Mas trabalhava das 11 às 11? Claro que não. Eu tinha que fazer compra. Eu tinha que fazer todas as outras coisas. Então, eu trabalhava o dia inteiro. E meus filhos eram pequenos. Então, por muitas vezes, eu deitava na cama e falava, eu quero fechar aquela porcaria. Não quero mais, eu não aguento mais, eu não vejo meus filhos. Eu não acompanho, perdi muito da infância deles. Eu fui igual muito o rapaz aqui, ó. criticada. Vi do 1, depois vi com 18 de novo. Eu fui muito criticada pela família, muito demais. Eu Não fiz um tinha post sobre isso apoio, esses dias, você viu? não tinha apoio. Então, assim, as pessoas um almoço de Dia das Mães, eu não posso ir. Mas como você não pode vir? Ela não quer vir. Não quero. Não é que eu não quero, eu não posso. Eu estou aqui construindo algo, eu estou plantando algo para os meus filhos colherem. Só que eu preciso estar aqui para plantar. E aí foi bastante difícil, bastante. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu acho que eu não faria nada diferente.